Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A gente podia fazer as perguntas e você tinha lá, se os 10 minutos lá é mais, né? Tipo, 10 minutos é bastante. Em inglês. Então você tem que estar muito rápida, muito preparada, muito esperta para que a pessoa... E sempre quando você entra numa entrevista dessa... eu Tá não... preparado. Então, sempre me perguntam, você fica muito nervosa? Eu ficava muito nervosa e eu falo, não é porque eu sou a fodona, é porque eu sempre estava muito mais preocupada se aquele cara ia dar pra mim, em 5 minutos, tudo que eu precisava, a emoção do filme, contar as coisas que ele tinha que contar. Porque eu não tinha 30 minutos, 2 horas pra tirar dele. Eu tinha 5 minutos pra tirar do Brad Pitt, algo espetacular. Eu tinha 10 minutos pra tirar do Keanu Reeves. Agora, se o ator é mais na dele, mas sim, não, ok. Puta, o cara não rende! Sabe, então o Keanu Reeves, ele não rende na entrevista. Ele é mais introspectivo. Então eu tive, voltando, Keanu Reeves, o set de filmagem em Sydney. Fiz as entrevistas no lançamento do Matrix 2 em Los Angeles. Fiz as entrevistas com todos, Matrix 3 em Los Angeles. Fiz um outro filme do Keanu Reeves, que foi o Constantine. Lembro. E aí eu tenho uma coisa pra te contar, que foi muito ruim. O quê? Muito ruim. Eu entrei, eu não sei se teve alguém que entrou e falou alguma coisa que ele não gostou e tal. Quando você entra, eu tô aqui, entra. Tem um assessor de imprensa aqui, tem os câmeras, né? Nem sei como é hoje, né? Mas assim, era fita, né? Colocava fita, rodava, rolling. Aí ele te dá um rolling, você tem 5 minutos e ele vai te dando assim, ó, faltam 3. Aí tem uma pessoa aqui, ó, eu tô aqui com você. Desespero. Fica uma pessoa assim, ó, 3. Aí você vê que a pessoa tá falando 3, 2. Quando ele fala 1, e ele faz assim, ó. Esse é rolling, acabou. Ah, tipo, no meio da pergunta... Não, você finaliza. Tá? Eu também tenho uma história disso, que o Russell Crowe, Denzel Washington, nossa. Saí chorando da entrevista. Mas voltando. Rolling acabou. Como eu sou brasileira, malaca, no rolling eu já mandava uma pergunta e eu consegui um pouco mais de resposta. Então assim, eu preciso muito que esse cara renda, certo? Quando eu entrei na sala do Keanu Reeves, do filme Constantine, eu queria muito que ele falasse da história das motos, que ele deu as Harleys, né, pra toda a equipe do Matrix. Eu queria várias coisas que eu tava planejando que ele me contasse, porque eu já tinha lido, que ele já tinha falado. Mas eu precisava daquilo gravado pra TV, pra eu poder jogar o material, editar o material e ficar legal. Então eu sabia que ele já tinha falado, mas eu precisava dele falando. Ele, juro, ele olhava pro lado assim, ó. Sabe, eu não sei se ele tava drogado, eu não sei se ele tava puto, eu não sei. Nas outras vezes ele tinha sido legal, bacana, introspectivo, mas legal. Nessa ele olhava pro lado assim. Não olhava pra você? Não. Eu fiz entrevista pra mim, né? Aí na hora ele fez assim. Aí ele se ligou. Ele se ligou, não, claro que sim e tal. Aí eu falei, porque eu tô vendo que você não tá reagindo, tá olhando pro lado e tal. Aí ele falou, não, pode fazer. Aí eu fiz a pergunta, ele respondeu, aí depois que terminou essa resposta, ele meio que pro lado e ficou lá. E assim, aí eu saí, eu falei, terminei até, assim, eu falei, o que eu vou fazer? Deu pra usar o material? Nem deu. Então, eu pensei em fazer uma matéria falando como as celebridades são. Entendeu? Mas não fiz. Mas eu pensei, eu falei assim, a matéria aqui não é o filme Constantine, nem é o Keanu Reeves. É a minha entrevista de Matrix, é a minha entrevista num outro momento de Matrix, é esse cara assim, e de repente esse cara olhando pro zero, e não olhando pra minha cara, e nem falando Às vezes nada. o cara teve um dia ruim, Então, eu não sei. Só sei que eu saí de lá, eu saí puta, eu falei assim, nossa, eu vou fazer uma matéria, não arregaçando com ele, mas mostrando, sabe, que a pessoa... Não sei, não foi um dia bom. Então foi uma entrevista péssima. O que foi legal é que tinha a atriz, a Rachel Weisz, que é maravilhosa. E ela foi maravilhosa e ela tinha gravado O Jardineiro Fiel, que é do Fernando Meirelles. Então já tinha todo um link com o Brasil e tal, então foi muito legal. Mas a entrevista do Keanu Reeves foi muito ruim, foi péssima. Eu usei um pouquinho e não falei a verdade, assim, o que tinha acontecido. Por quê?
Porque essas idas pra lá são pagas pelos estúdios. Eu não ganho... Como eu sou jornalista, eu nunca ganhei como... Hoje eu sou influenciador, eu cobraria pra ir pra lá, né? Mas na época eu era só repórter e tal, então eu ia... Eles pagam a passagem, eles pagam o hotel, eles pagam tudo. Então, como que eu ia apresentar uma matéria detonando o Keanu Reeves? Não dava. Até porque você tem uma responsabilidade. Mas você ia falar do Denzel. O que aconteceu com o Denzel? Daqui a pouco eu como uma bala. Tá. Lembra aquele filme... Não é Gangues de Nova York. Gangues de Nova York é o Leonardo DiCaprio, né? É um filme do Scorsese que ele é um policial junto com Russell Crowe. Pesquisa aí. Dá uma pesquisa. Põe aí, Russell Crowe e Denzel Washington. Eu chamo de Denzel, mas é Denzel. Não, é Denzel. Não, é Denzel. Denzel, aí fala, não, é Denzel. É Denzel Washington. Eu já tinha entrevistado o Denzel Washington pra escrever, porque eu escrevia pra revista VIP também essas entrevistas. Eu ia pra fazer televisão e acabava fazendo os dois. E pra impresso, você tem... É um outro round table lá. É outra... sabe? É outra oportunidade. E os round tables, com jornalistas do impresso, fica 30 minutos. Então eu já tinha feito o Denzel Washington, sim... Maravilhoso, refinado, puta ator. Assim, eu pago uma pau pra ele. Só que nessa entrevista, neste filme com Russell Crowe, eu fui com um pouco de medo do Russell Crowe. Temos aí o filme? American Gangster. American Gangster. Então, de quando? 2007. 2007, né? Então, esse filme maravilhoso, super indico. Eu tava com um pouco de medo do Russell Crowe, porque o Russell Crowe tem a fama de xingar jornalista, de não sei o que. Eu falei, nossa, esse cara... Imagina Russell Crowe e Denzel Washington na sua frente. É foda, não é fácil. Em inglês. Não, eu ia me cagar todo. Então, é muito foda. Would you like to... you know. Sure, yeah. Brasil. I like o Brasil. Então, só que esses caras, eles são muito profissa, né? Então essas entrevistas, elas são muito profissa. Tipo assim, um cara desse, ele não vai te cantar, porque lá tem lei, né? Não é assim. Eles vêm pro Brasil e dão umas escapadas. Aqui acontece às vezes. Mas lá, nunca eles fazem isso. Tá tudo gravado, tem assessor de imprensa, tem assessor não sei o quê. Tem assessor do mundo, tem gente vendo, tipo Malagueta. Malagueta não. Malagueta. Mandíbula. Gostei de Malagueta. O Mandíbula tá vendo. Aí... Não, mas é parecido. O Mandíbula... Desculpa, Mandíbula. Então... Não sei Malagueta também, é fogo. Ele tá vendo aqui, os caras estão vindo em outro quarto, se você perguntou alguma coisa que não foi permitida. Eu já vou te contar um truque de fotos. Porque naquela época era a máquina. Né? Era a máquina. Você tá falando que tem alguém checando pra ver se... Tudo, ouvindo tudo. Tá aqui, ó. Então, assim, se você faz uma pergunta que não foi combinada ou inapropriada, por exemplo, o cara fala, eu não quero que pergunte da vida pessoal. Você pergunta, Brad Pitt, por que você se separou da Angelina Jolie? O assessor de imprensa... Não é o ator que fala. É o assessor de imprensa que vai falar, não. E o ator, ele fica assim, ele fica imóvel. Tipo, como se não fosse com ele, porque eles já são treinados pra eles não falarem nada, pra eles ficarem na boa. Né? Então, assim, é difícil você pegar de um Brad Pitt, você tirar uma coisa, assim, muito pessoal, porque é tudo muito cercado, né? Muito cercado, porque a imprensa americana também é cheia de fofoca. Agora a gente tem muitas coisas de fofoca aqui no Brasil, mas a imprensa americana sempre foi. Então, eles pegam, né, os tabloides ingleses e tal. Denzel Washington e Russell Crowe. Entrei na sala, assim, são dois deuses atores pra mim, né? Além de homens bonitos, maravilhosos e tal. Mas assim, eu pago uma pau pra esses dois caras, mesmo como atores, né? Acho eles excepcionais. Então, pra mim, era uma coisa de louco tá lá. E eu sempre levava um livro de pássaros brasileiros, assim, eu sempre levo alguma coisa do Brasil, até, porque eu tenho que ser psicóloga, até pra dar uma descontraindo, a pessoa fica feliz e tal. E eu tinha comprado o CD, naquela época, do Tom Jobim, que eu tinha lido, que o Denzel Washington adorava Tom Jobim e tal. Aí eu dei, na hora que eu sentei, os caras já deram play, e eu dei o livro. O livro ou o CD? O livro. O CD não. Né? Eu dei o livro pros dois livros, eles ficaram vendo e tal. Aí o Denzel Washington pegou, fechou o livro, e ele olhou pra mim, tipo, e aí?
Qual é a pergunta? Você entendeu? Não é aquela coisa do Brasil. Que legal, seu livro e tal. Alguns são assim. Mas assim, eu tô 5 minutos lá, eu tenho 5 minutos pra falar com você, o que você vai perguntar? Eu entendo o lado dele, porque eles são treinados pra isso. E eu, lá, assim, pagando... Eles estão falando aqui do nosso lado. Estão falando aqui do nosso lado. Fazendo barulho. Malagueta tá fazendo barulho! Então, eles são treinados pra isso. Quando eu tava lá, enrolando, porque eu também tava nervosa, e ele falou, qual é a sua pergunta e tal, eu comecei. Só que assim, eu fiz 3 perguntas pra 2 atores, 5, 6 minutos, não deu pra perguntar nada. Aí, quando tava no rolling, né? Rolling, que é o, tipo, acaba, eu fiz uma pergunta, que era minha tática sempre. Eu fiz uma pergunta. O Denzel Washington falou assim pra mim, olha, eu poderia te responder, mas eu não vou te responder porque não vai ser gravado. Eu saí, assim, aí eu tinha um CD pra dar do Tom Jobim que eu tinha levado pra ele. A minha entrevista tinha sido uma porcaria, 2 respostas. Eu tinha andado 12 horas pra chegar lá, pra ficar na frente daqueles caras. E tinha, assim, eu tava totalmente fragilizada, né? E eu não tô falando, eu entendo o lado dele, entendo mesmo. Mas eu queria mais, né? Um pouquinho mais. E ele foi muito duro comigo. E não comigo, com todos, deve ser assim também. E aí até eu tava sempre, não, tudo bem. Eu falei assim, ó, eu te trouxe um CD aqui que eu li que você gosta do Tom Jobim, toma. Aí ele olhou pra mim e, sabe aquela cara, ele sentiu, tipo assim, puta, peguei pesado. Fui grosseiro com essa mulher. Eu saí de lá chorando, fui ao banheiro chorar. Porque eu me senti muito mal. Assim, a coisa de... São 5 minutos e tal. O cara não tem noção eu tinha sair do Brasil, exatamente. Pegar um voo. É quando o fã te encontra na rua e fala, puta, vamos tirar uma foto, eu adoro o seu trabalho. O cara te segue 20 anos da vida dele. E você fala, não, agora eu não posso. Dói. Claro. Então foi meio que a única vez que eu senti essa porrada forte. Mas tem muitos. Tem. Schwarzenegger, como foi? Você falou ele é que malaco, né? Ele é showman total, né? Um guarda-roupa? Olha, Schwarzenegger não chegou onde ele chegou como campeão de fisiculturismo, como governador, casando com uma Kennedy. Assim, ele não chegou onde ele chegou à toa. Esse cara, ele é extremamente focado e inteligente. Quem, né, o pessoal da Jovem Guarda aí não lembra, né, muito de Schwarzenegger e tal, mas esse cara, ele é surreal de focado e de meta. O cara é muito bom, então ele senta. Se você pergunta alguma coisa, ele dá o show. Assim, tá na mão dele dar o show. Então, assim, a entrevista sempre vai ser boa. E ele vai puxar coisas que você fala e vai dar aquele... Sabe aquele... aquela risada dele determinada. Sabe aquela risada? Né? Pega o charuto. É que não podia fumar, né? Mas assim, pegaram o charuto. Então assim, ele é muito malaco. Sabe esse sabonete? Sim. O Schwarzenegger é um sabonete. Ele vai lá, vai cá. Sempre a entrevista vai sair boa. Eu entrevistei 2 vezes. A minha primeira entrevista em Hollywood foi com o Schwarzenegger. Caramba. E eu tinha bolado... Eu sou jornalista, eu faço pesquisa pra caramba. É minha primeira entrevista em Hollywood. Tinha me mandado. Aí fiz, tipo, 1 hora de entrevista. Eu nem prestei atenção no tempo que eu ia ter. Nem lembro, né? Acho que falaram 15 minutos pra mim. Mas não eram 15 minutos, eram 5 minutos. Caramba. Então eu cheguei, era a primeira vez que eu via um astro, assim, nesse nível. Sentei, ok, beleza, tal, vamos começar. E comecei. E comecei minha entrevista, você sabe que a entrevista, você vai conquistando, até que você chega num ponto, aquele clímax, tem toda uma orquestração pra entrevista. Aí, de repente, rolling, que eu nem sabia o que era rolling, né? Alguém fazendo assim. Eu parei, eu falei, aí a pessoa falou, tipo, corta, né, e tal. E o Schwarzenegger, calmo, né, na dele, não falou nada. Aí eu peguei o meu papel, eu tava com o papel, eu falei, não. Combinaram, juro por Deus, eu sou dessas. Eu nem vejo quando eu falo. Falei, não. Falaram 15 minutos, não foram 15 minutos. Aí o cara, não, mas não são 15 minutos, o assessor. E o Schwarzenegger ficou entre eu falar. Eu falei, não, falaram. E eu lá na frente do cara, falaram 15 minutos. E eu preparei toda essa entrevista aqui.
Até que ele falou, não, você pode fazer. O Schwarzenegger ele pegou e falou, não, deixa eu resolver isso aqui. Ele falou, não, você pode fazer mais algumas perguntas, não tem problema. Olhou pro assessor. Eu achei que ele ia pro banheiro e falar, I'll be back. Já pensou? Ia ser do caramba, né, cara? E ele deixou fazer, então? Continuou? Deixou. Não foram uns 15 minutos. Mas porque ele viu. Acho que ele viu que eu era nova naquilo, né? Com certeza. Ele sente, né? O filme era Collateral Damage. Como efeito colateral, uma coisa assim. Não era Exterminador. E aí eu voltei a entrevistar o Schwarzenegger no Exterminador do Futuro 3. Pode ser. Acho que 3. Tem tantos aí, né? Acho que foi depois ele fez o 4, eu acho. Mas acho que foi o último dele. Não, o último dele. Exterminador 3. Aí eu cheguei e falei, vou fazer uma graça aqui com esse Schwarzenegger, né? Que eu já sei que ele é bom, ele vai me dar uma coisa boa pra televisão e não sei o que e tal. Aí eu olhei pra ele, olhei pra cara dele e falei assim, já te entrevistei, você lembra de mim? Ele deu 2 segundos, ele olhou pro meu pé, que tem uma tatuagem. Aí ele falou, claro que eu lembro de você. Eu lembro do seu pretty face, seu rosto bonito, né? Da sua tatuagem no pé. Caramba! Mentira, né? Mas sua tatuagem no pé e das suas smart questions, da intelligent questions. Não vou esquecer, tipo assim, tirando um sarro das minhas perguntas inteligentes, tipo, cagando na minha cabeça, né? Mas assim, não foi sacanagem, foi o jeitão dele. Aí eu legal. Aí fui pra pergunta, você entendeu? Sim. Mas assim, o cara, ele é tão safo, ele é tão malaco. Político, ele é exatamente político. O Schwarzenegger é político. O cara, ele é sensacional, assim, nesse sentido. Ele é um construtor, né? Não importa o que ele fez, o que ele não fez, eu não sei. Só sei que ele construiu essa imagem, tudo com muito trabalho. E assim, é claríssimo o quanto esse cara é inteligente.